uma experiência única que eu quero passar para vocês agora, em condições de poder falar. Vamos lá. Quando eu fiquei grávida, minha primeira gravidez, meu primeiro filho, do Paulo também, então nós ficamos grávidos, porque tudo que eu passei, ele passou junto comigo. Correu tudo bem durante a gravidez, e quando eu fui para fazer o último ultrassom que o médico tinha pedido, o médico que fez o ultrassom falou assim: eu vou te internar. Eu falei: não vou internar, não, porque seu filho está em sofrimento fetal, se eu não tirar ele agora, ele vai morrer. Então eu estava num hospital, era convênio, um hospital muito bom lá em Osasco, internei, chamei o Paulo, que ele ficou comigo, eu fiquei o dia inteiro lá para baixar a pressão. O médico falou que não era para deixar a pressão alta, porque senão não podia fazer a cesárea. Beleza, fui pro par, tive o Juan, bonitinho. Eu só vi na hora que ele nasceu, depois ele sumiu. Levaram ele pro CTI, que fala, né? E não tive contato com ele durante a noite inteira e até outro dia. Imagina como eu tava, meu olho tava inchado, porque como o médico tinha falado que ele tava em sofrimento fetal, eu pensei que o Juan tinha morrido. Quando o Paulo chegou para visita no outro dia, 11 horas, lógico, meu olho já estava saltando para fora de tanto choro. O Paulo falou: acabei de passar lá e vi ele lá embaixo. Eu falei: não era ele, devia ser outro, porque ele não veio para mim nenhum tempo. Daí o Paulo: não, era ele sim. Aí chamou a enfermeira, tudo, eu fui visitar, beleza. Eu fui para lá, CTI, e me levaram para eu poder ver ele, porque ele não poderia sair de lá. Nesse dia, tivemos a informação de que o Juan era Down, uma criança com síndrome de Down. Ele tinha um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21. Bom, eu nunca tinha conhecido ninguém com síndrome de Down, eu nunca tinha visto uma criança assim com síndrome de Down. Sim, na televisão, mas pessoalmente não. Para mim, era tudo normal. Ele era meu filho e eu não estava nem aí. Perguntei pro Paulo: e agora? Você vai me abandonar por causa disso? O Paulo falou: não, de jeito nenhum, vou ficar com você. O filho é meu, imagina. E o Paulo, a mãe dele, já tinha cuidado de uma menina especial. Bom, começamos uma jornada muito grande com o Juan. Ele ficou 12 dias no hospital. E a partir daí eu comecei a frequentar médicos e médicos e médicos, porque uma criança com síndrome de Down pode ou não nascer com várias anomalias ou com várias coisas que afetam a vida deles. Bem, o Juan nasceu sim, mas só com um problema no coração. E isso eu fui descobrir quando ele estava com 5 meses. Com 6 meses, o Juan fez uma cirurgia do coração. Para mim tinha sido bem, porque, como eu disse, ele tratava pelo convênio, então era hospital particular, tudo bonitinho. Ele fez a cirurgia, o médico falou que ele poderia ficar 4 meses no hospital, ele ficou 5 dias, beleza. A partir de então, começou todo o cuidado por causa da cirurgia, mas assim, o Juan se recuperou muito bem. Ele era muito ativo. Ele queria rodar, ele não andava, mas ele se arrastava na casa todinha. E eu levei ele na fono, mas como ele era bebezinho, né? Levei ele fazer o exame do ouvido, porque eles falaram que ele não escutava de um ouvido, não era sujeira do parto. Olha só, isso daí logo que ele nasceu, era sujeira no parto. Então, ele não tinha problema mental. Lógico, as crianças com síndrome de Down, eles têm um atraso, mas é devido à síndrome e não era atraso mental, porque o Juan era danado. Então, desde então, dos 6 meses, eu não deixei de levar ele em uma consulta cardíaca em hospital nenhum. Ele tratou lá no Unicamp, e quando nós viemos morar na ilha, ele tratou aqui, ele foi pro Dante Pazanese. A médica daqui encaminhou ele pro Dante Pazanese, e desde então ele tratava lá.
Quais as dificuldades de uma criança com síndrome de Down? O Juan tinha algumas, como diz assim, algumas dificuldades, assim, que nem ele não conseguia amarrar tênis, ele não amarrava o tênis dele. Ele sabia tomar banho sozinho, ele sabia escovar os dentes, ele sabia ir no banheiro, só que assim, quando ele fazia o número 2, ele não se limpava, a gente achava que ele tinha nojo, ele comia muito bem, se alimentava bem demais até, só não comia doce de jeito nenhum, em espécie nenhuma. Era um menino inteligente demais. A gente fala assim, mas por que você fala que ele era inteligente demais? Você não tinha só um filho especial, você tinha 2 filhos, um especial, e a Isla, no caso, que ela não nasceu com síndrome de Down. Mas para nós, ela também é especial demais. Então, a gente observa, ou começou a observar desde quando a Isla nasceu, as dificuldades do Juan, as dificuldades da Isla. O Juan começou a andar com 2 anos e 6 meses, mais ou menos. A Isla andou com 10 meses. O Juan demorou bastante para falar frases longas. A Isla já com 1 ano já falava que parecia uma matraca, uma maritaca. De resto, o Juan cantava músicas em inglês. O Juan não sabia ler e escrever, porque quando nós viemos aqui para a Ilha Comprida, não deram oportunidade para ele, colocaram ele na PAI, falando que ele ia ser alfabetizado, e ele não foi alfabetizado. Ele estudava lá em Amparo, ele foi para o 1º ano, e lá ele estava sendo alfabetizado, ele conheceu todas as letras, ele sabia todos os números, ele fazia conta de cabeça, mas não porque ele aprendeu aqui na PAI. Isso eu falo, eu briguei muito, eu briguei aqui na Secretaria da Educação, eu fui chamada a atenção porque eu estava fazendo alguns manifestos que eu queria que o Juan fosse para uma escola. Aí ele falava pra gente que quando ele fizesse 15 anos ele ia pro EJA. Fui na escola, quando ele completou 15 anos, no começo do ano eu fui na escola, estava ainda de férias, a diretora falou para mim, mas seu filho tem Down, ele nunca vai aprender. Eu falei, meu filho tem Down, ele não é burro. Ele quer vir para a escola. Aí ficou de eu ir fazer a matrícula dele quando voltasse as aulas certinho. O Juan já tinha todo o material escolar que ele tinha ganhado da Aline. E, infelizmente, no dia 12 de fevereiro de 2024, eu internei ele para fazer outra cirurgia do coração, que o Dante afirmou que era necessário ele fazer. E de lá ele não voltou mais. No dia 11 de março de 2024, o Juan faleceu. Então, agora eu vou falar da mãe. Nunca tive uma queixa para fazer do Juan. Como eu não tenho da Isla, mas a Isla, ela é uma, assim, ela é adolescente, ela não é rebelde não, nunca foi rebelde, ela é uma amiga, ela é uma parceira, mas o Juan também, o Juan era um parceiro nosso, tanto meu como do pai. Ser mãe de uma criança especial parece que é viver em outro mundo. Você aprende coisas diferentes. Eu dava muita risada com ele, eu brincava muito. A gente conversava bastante com ele. Então, cada dia que passava a gente estava aprendendo alguma coisa. Até mesmo dentro da UTI, a fisioterapeuta falou para mim, mas o Juan não colabora. Eu quero que ele faça tal coisa, ele não faz. Daí eu falei, peraí, ele não te conhece, ele não vai fazer o que você quer se ele não te conhece. Eu até pedi para ficar dentro da UTI com ele, para eu poder conversar, e ele me obedecia, que era uma belezinha, obedecia o pai, ao ir. Então,
Um menino sempre obediente, arteiro, parceiro. Ele fazia de tudo para não ver a gente triste. Ele fazia de tudo para a irmã seguir carreira. Me tiraram. Me tiraram. A dor de eu ter sentido, a dor de eu ter ouvido no começo da gravidez: nossa, você estragou sua vida, porque eu estava casada com o Paulo há 1 mês. E eu já fiquei grávida logo em seguida. E comecei a ter sintomas. E essa dor de eu ter ouvido: você estragou sua vida, não me abalou como ouvir o médico falar: não tem mais jeito. Para nós tinha que ter jeito. Ele era tudo. Ele era filho de um pai, filho de uma mãe, um irmão, um amigo, um tudo. Ah, por que você tá falando do Juan agora, que já faz 1 ano que seu filho faleceu? Para nós não parece que faz 1 ano. Para nós parece que cada dia que a gente passa, dói mais. Dói mais. Eu tava lá sentada pensando: eu sou, não. Eu fui, eu sou e eu sempre vou ser mãe de um filho especial. E de uma filha especial. Porque a Isla agora é minha parceira para tudo. Ela não me deixa sozinha. Se eu passo mal, ela tá junto. Ela briga porque ela quer ir, que nem o dia que eu caí, que ela brigou com a enfermeira porque ela queria ficar comigo. Então, eu fui e eu sou uma mãe abençoada. E espero estar sendo uma boa mãe. Porque pro Juan, eu fui. Não deixei de ser. Um exemplo muito forte que eu levo até hoje, que eu falo: por que eu fiz isso, que eu não deveria ter feito? Mas depois eu sei que eu ia me arrepender também, é fazer a dieta para ele emagrecer. Ele emagreceu. Quando o médico falou pro Paulo que o Juan tinha que emagrecer, ele estava com 128 quilos. O Juan foi para 88. Ah, ele passou fome? Não, eu só moderei e caminhada, muita caminhada. Consegui fazer meu filho internar com 88 quilos. Ainda para eles ele era obeso. Eu fui, eu sou e eu sempre vou ser uma mãe de um filho especial. E dói muito saber que me tiraram o meu filho. Um beijo, um abraço para todo mundo aí. Desculpa esse desabafo, mas hoje eu precisava falar.